Shalom, queridos, glórias a Deus. Hoje é Tiago, capítulo 2, a fé e as obras. Neste capítulo, Tiago 2, veremos que haverá uma ênfase na relação entre a fé e as obras. Ele começa falando novamente sobre a discriminação entre o rico e o pobre e apresenta a forma como deve ser tratada a questão. A misericórdia deve sempre guiar os nossos relacionamentos, por isso, nossos julgamentos e decisões devem ser influenciadas por ela, influenciada pela misericórdia, julgando pela misericórdia. Nosso relacionamento tem que ser dentro da misericórdia. Somos falhos e a misericórdia de Deus é o que faz com que estejamos aqui. O irmão de Jesus discorrerá. O irmão de Jesus, você sabe que é Tiago, né? Tiago que está escrevendo essa carta. Ele está discorrendo contundentemente sobre a importância de uma fé cristã embasada no comportamento e pelas obras. Esse irmão de Jesus, Tiago, ele está discorrendo nosso assunto aqui de Tiago 2, contundentemente sobre a importância de uma fé cristã embasada no comportamento e obras. Ele não vê sentido em um cristão que não apresenta no seu dia a dia traços de generosidade, compaixão e amor. Generosidade, compaixão e amor. A dificuldade justamente de ganharmos vidas, como Jesus Cristo mandou, é a falta da generosidade, a falta da compaixão e a falta de amor. Se a gente amanhecesse o dia, procurasse ver qual vizinho que está precisando de uma oração, aí naquele momento que alguém precisou, se está precisando de algo, não fica só na oração, mas está precisando de algo, amor e compaixão. A gente quer apenas mostrar para o vizinho que é crente. Amanhece o dia do domingo com aquela Bíblia na mão, às vezes, nem sempre com a Bíblia, né? Mas todo arrumadinho para ir ao templo, o domingueiro, e a semana inteira indiferente a qualquer situação que passa o seu vizinho. Como você pode fazer discípulos assim? Será que pode ter 12 discípulos assim? Foi assim que Jesus viveu para fazer 12 discípulos? Veja a vida de Jesus, porque ele é o nosso referencial. Jesus não viveu indiferente às pessoas. Então, sua rua, onde você mora, você é o pastor. É você que vai ganhar essas vidas, é você que vai consolidar essas vidas, é você que vai levar essas vidas aos pés do Senhor Jesus, enviando, discipulando, enviando. Então, vamos prosseguir da maneira correta, vamos pedir a Deus perdão por todo o tempo perdido. Jesus está voltando e nós precisamos levar essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Antes que ele chegue, é a nossa parte. Vamos ao contexto teológico de Tiago 2. O irmão de Jesus começou com conselhos úteis. O propósito é fortalecer os cristãos em sua vida. Menção feita à sabedoria. Ele entende que os problemas serão resolvidos com uma atitude firme. Se faltar sabedoria, peça a Deus para uma ação sobrenatural de Deus. Devemos empregar a fé sem duvidar. A fé só funciona se for real, autêntica, senão não surtirá efeito. Foi isso que nós vimos, é o contexto de Tiago 2, é esse que nós encontramos, foi esses ensinos que ele fez no primeiro capítulo. O rico e o pobre na época se tornaram um problema social, a desigualdade, como nos dias de hoje, sempre foi assim, a desigualdade. Então Tiago está falando sobre esse assunto também. Está aqui o nosso contexto histórico de Tiago, capítulo 2. Ele encerra esse contexto histórico, está encerrando e ensinando sobre a importância de praticar a palavra e não apenas ouvir sobre a verdadeira religião.
Ele fala também sobre a verdadeira religião. Então, Tiago 2, vamos ver de 1 a 26. Nesse capítulo, Tiago discute a adoração na sinagoga, a referência ao tratado diferenciado dos ricos em relação aos pobres nos faz lembrar Tiago 1, de 9 a 11. O foco da ética da verdadeira espiritualidade está intimamente ligado ao capítulo 1. Tiago 2:1. Sem acepção. A expressão acepção de pessoas é usada 4 vezes nas páginas do Novo Testamento. Romanos 2:11. Todas elas indicam que Deus não usa de favoritismo. Quando pecamos mostrando favoritismo, estamos dizendo que Deus não fez todos iguais. Portanto, quem usa de favoritismo é culpado de usar maus pensamentos. Tiago 2:4. Tiago 2, de 2 a 3. Tiago 2, de 2 a 3. Louvado seja Deus. Os dois são iguais. Tiago ilustrou o favoritismo constatando a atitude da igreja para com o rico e um pobre entrando na assembleia. Se o rico frequentasse a igreja, isso traria proveito financeiro, pois seu dízimo, suas ofertas seriam grandes. Por isso as pessoas da assembleia lhe dão atenção especial. Mostrardes respeito. Essa expressão é o mesmo que acepção. Acepção. Mostrardes respeito. Mostrar respeito ao rico e ao pobre não. Então está fazendo acepção de pessoas. Tiago 2:4. Juízes de maus pensamentos. Tiago condenou o favoritismo com uma pergunta retórica. Não estáis sendo parciais entre vós e não vos tornaste juízes de maus pensamentos? Seus leitores só poderiam responder sim. A palavra sendo parciais sugere que o favoritismo tinha criado divisões dentro da comunidade da sinagoga. Provavelmente nem rico nem o pobre do exemplo eram membros da sinagoga. Tiago 2:5. Deus os escolheu. O fato de Deus ter escolhido os que são pobres não é favoritismo, porque a escolha não se baseou em preconceito. A discriminação ocorre quando se ignora o fato de que a lei perfeita da liberdade se aplica a todos, o que nos obriga a tratar todos da mesma forma. Glórias a Deus. Tiago 2:7. A blasfêmia dos ricos. Este nome digno é Jesus. Essa palavra blasfemam significa que os ricos blasfemavam, difamando Jesus direta ou indiretamente, agindo contra os membros da igreja. Tiago 2, de 8 a 11. Cumprir a lei real. As atitudes dos cristãos devem ser baseadas na lei real, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. O favoritismo viola este mandamento, culpando aquele que o pratica. Tiago 2, de 12 a 13. Tiago exortou seus leitores a terem uma atitude apropriada. A expressão falar e proceder se refere a ouvir e pôr em prática.
e ao falar moderado. A lei da liberdade será o crédito do julgamento escatológico. Será o critério, crédito não, critério. O critério do julgamento escatológico, a lei da liberdade. Então, vamos viver nessa lei da liberdade. Tiago 2, 14 a 26. Nesta sessão, Tiago dá continuidade ao tema de sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas. Tiago 1, de 19 a 27. Dá o reforço aqui em Tiago 2, 14 a 26. Focando a relação entre fé e obras. Tiago 2, 14, obras e fé. Poderá a fé salvá-lo? Deve ser entendida como: a resposta é não. A fé acaso uma fé que não se expressa em boas obras pode ser uma fé salvadora? A resposta é não. Uma fé que não se expressa em boas obras pode ser uma fé salvadora? A resposta é não. Não, porque está escrito lá em Mateus 25, de 31 a 46. Está muito claro como é que Jesus vai chamar. Então, as boas obras são para os filhos de Deus. Eles já são salvos, mas justamente o que mostra que eles são salvos, eu só sei que tem alguém salvo quando eu vejo fazendo o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Claro que tem aqueles que imitam, mas Jesus disse que também teria os bodes, que teria o joio, você não vai poder tirá-los. Mas o que é certo é que o Filho de Deus age desse jeito. Mesmo que tenha aqueles que imitam, que não são filhos de Deus e fazem, mas aí é com Jesus naquele grande dia. Ele que vai decidir, vai tirar. Você não sabe. Então vamos ficar firmes no que Deus está falando. Ele diz que é assim, a chamada vai ser daquele jeito. Se você não leu ainda, por favor, leia e fique repetindo esse assunto. Mateus 25, de 31 a 46. E Tiago aqui está reforçando o que o evangelista Mateus fala. A toda a Bíblia se responde, toda a Bíblia confirma ou desconfirma o que você pensou. Você pode estar pensando uma coisa, quando você lê no outro capítulo, já ser confirmando, não confirmando o que você pensou, simplesmente por causa de um versículo que você pensou alguma coisa e não é aquilo. Você vai saber na continuação do estudo da Bíblia. É por isso que nós estamos fazendo um discipulado nobreza, porque é o discipulado que não deixa você trazer heresias. Se você pensou uma coisa no capítulo 1 de Gênesis e não foi aquilo, pode continuar lendo a Bíblia, que ela vai lhe responder, vai mostrar a você que não é o que você está pensando, mas o que Deus está pensando. Isso que ele vai dizer, vai confirmar. Você não fica ignorante do pensamento de Deus que ele está falando com você, se você for uma pessoa que ama a palavra e que não desiste de ler de Gênesis a Apocalipse, e depois, quando terminar, volta para Gênesis novamente e vai chegar a Apocalipse. Assim, enquanto até Jesus voltar, é esse o nosso prazer. Ele deixou escrito pelo salmista que tem prazer na lei do Senhor. Nós que somos filhos de Deus temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Então, enquanto estivermos aqui na terra, é Gênesis e Apocalipse, dentro das nossas casas. E se o seu discipulado for igual ao discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, vai ser também no discipulado toda semana, 7 em 7 dias, um capítulo. E o nosso conserva o capítulo que estudou no discipulado dentro de casa a semana inteira. E você queria outra coisa melhor? Como tem alguma coisa melhor do que isso? É Jesus. Está escrito em João 1,14. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Não tem nada melhor do que isso. Por isso que ele diz, medita de dia e de noite. Por isso que ele diz que tem prazer na lei dele. A lei do Senhor é aqui a palavra. E outra coisa, e ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem é a luz da nossa vida?
Jesus começou aonde? Lá em Gênesis, capítulo 1, quando haja luz. Quem é essa luz? Essa luz não era o sol, não é a lua, não eram as estrelas. Haja luz. Jesus, desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Está lá em Gênesis 1. Então é de Gênesis Apocalipse, Jesus. E Jesus é a palavra, então vamos pela palavra dia e noite. O nome dele será glorificado em nossas vidas. Louvado seja Deus. Tiago 2, de 15 a 17. Qual será o proveito? Abençoar uma pessoa necessitada sem te oferecer ajuda legível é inútil. Sem oferecer ajuda tangível é inútil. Se a fé não for acompanhada por obras, ela é morta em si mesma. Então vou repetir aqui. Tiago, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Abençoar uma pessoa necessitada sem oferecer ajuda tangível é inútil. Você vai num bairro, as pessoas estão passando fome. Você vai passar de porta em porta falando do Evangelho. Falar do Evangelho é abençoar. Pregar o Evangelho é abençoar. Mas essa bênção vai ser incompleta se você passa por ela e você fala de Jesus e você não dá a comida que ela está precisando para forrar o seu estômago. Então, por isso, para de fazer uso do dinheiro que Deus lhe deu da maneira incorreta. O Senhor te deu prosperidade, dá prosperidade para nós. Ele quer que sejamos prósperos para fazer a obra dele. Então já vá prevenida, você vai passar num bairro fazendo discípulos, vai conquistar vidas, vai ganhar vidas, já vá prevenido. Já leva logo suas cestinhas básicas, você sabe que vai encontrar gente com fome naquele lugar. Então prega o Evangelho e dá a cesta básica. Quando você voltar, não leve logo a cesta básica, vá ver o resultado. E depois, se estiver precisando ainda, você já leva novamente. Mas não vai logo assim, porque quando a pessoa fica o tempo todo fazendo isso, já não tem mais gratidão. A gratidão é quando a pessoa chegou ali e deu. Aí eles ficam gratos e vão pensar na palavra, o Evangelho que você ensinou ali, que você falou. Mas se você ficar sem esperar novamente ver se está a situação e já for levando novamente, sem ver o que está acontecendo, já não gera mais gratidão. Vai pensar que você tem a obrigação de fazer isso. Você tem a obrigação de fazer isso se a pessoa se mostrar necessitada de comida. Aí você vai novamente. Mas não faça, tenha sabedoria. Não fica, você deu cesta básica, você foi lá falar de Jesus, viu a cena, viu a fome, você já vai prevenida e dá. Quando você voltar, você não vai com a cesta básica, você vai somente ver os efeitos de Jesus naquela casa. A palavra foi dada, Jesus chegou ali, você vai ver. Aí vai, conversa, vê se já tem alguém que realmente se decidiu a viver com Jesus. E aí, se você vê novamente o ambiente com fome, mostrando que está necessitando, é que você leva novamente. Porque quando você começa a ficar entregando uma coisa para alguém, beneficiando uma pessoa o tempo todo, já não gera mais gratidão, gera outra coisa ao contrário. Ela vai pensar que você tem a obrigação de fazer aquilo todos os dias. E não é obrigação. É se você foi a primeira vez, você falou de Jesus, você deu a comida. Quando você voltar, ver como é que está, se estão mesmo firme com Jesus Cristo. E já vai ver quem pode trabalhar em quê e o que pode fazer. Não é toda hora, todo momento, porque aí você está deformando o caráter da pessoa. Ela vai começar a pensar que você tem a obrigação de ficar dando comida para ela. Ela precisa de trabalhar para comer, mas talvez não tinha conseguido o trabalho ainda, e você agora vai ajudá-la a ter um trabalho. É isso assim, vamos evangelizar com sabedoria. Você quer realmente ter 12 discípulos? Você tem que evangelizar, você tem que ganhar, mas você vai ganhar com sabedoria. Não vai fazendo bobagem. Tem pessoas que chegam o tempo todo só dando comida para alguém, ela já não vai querer saber de ser grata, de saber que é Jesus que está entrando na vida dela. Ela vai querer saber que você tem a obrigação de fazer isso.
Então, Tiago fala de sabedoria, no capítulo 1, você já aprendeu, tem a sabedoria para ganhar vidas e estar com 12 discípulos, e quando preparar os 12 discípulos, ganhar mais 12 discípulos, e assim até a volta do Senhor Jesus. Tiago 2,18, fé pelas obras. A discussão volta para a relação entre fé e obras, nesse capítulo 2, versículo 18. A partir desse versículo, Tiago respondeu uma pergunta sem importância, contrariando a sua alegação de que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 19, 20 a 20. Os demônios creem também. Os demônios também creem e tremem. É uma resposta ao pensamento equívoco de que basta crer em Deus para ser salvo. Os demônios também creem, mas é impossível serem salvos. O homem vão, isto é, vazio, sem conteúdo útil, inútil. Essa expressão, homem vão, Tiago está dizendo que ele é vazio, sem conteúdo, é inútil. A fé salvadora envolve mais do que simples reconhecimento. Ela envolve confiança, obediência, porque a fé sem obras está morta. Tiago 2, de 21 a 23. Exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão oferecendo Isaque como sacrifício, Gênesis 22, de 1 a 19, confirma o ensinamento de Tiago sobre a fé. O significado exato de justificado depende do contexto em que cada autor bíblico utiliza. Por exemplo, Paulo, Romanos 4, de 1 a 5, discutiu que a prática da lei não pode justificar ninguém, querendo deixar claro que a salvação é um dom que só se recebe pela fé. Abraão creu em Deus e sua confiança nele foi contada como justiça. Gênesis 15, 6. Tiago focou mais o papel das boas obras em prova que uma fé é genuína. A fé de Abraão era genuína, pois ele obedeceu à ordem de Deus. Sua fé possibilitou que ele fizesse boas obras. Tiago 2, de 24 a 26. A declaração de Tiago de que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente parece contradizer Romanos 3, 28. Mas note que Paulo estava escrevendo sobre obras da lei. Obras da lei é uma coisa. Não é isso que Paulo estava falando. Ele está falando de obras da lei. Não foi das obras de dar comida, de vestir, não foi as obras que está escrito lá em Mateus 25, de 31 a 46. Não foi dessas obras que Paulo estava falando. Ao passo que Tiago falou apenas de obras, isto é, boas obras. As referências de Tiago à lei não são a lei de liberdade, o evangelho, e a lei real, ambas confirmando sua afirmação de que a verdadeira fé é manifesta por meio das obras. Obras que estão lá em Mateus 25, de 31 a 46. Não é as obras da lei que Paulo fala. Então tem que ter esse entendimento. O irmão de Jesus nos deixa um ensinamento precioso nesse texto. Novamente ele fala dos pobres e ricos e como a igreja os tratava de maneira diferente, honrando a um e desprezando a outro. Quantas vezes em nossas vidas julgamos o livro pela capa? Quantas vezes tivemos um preconceito sobre alguém? Talvez pelo que falava ou pelas vestimentas. Nossa crença em Jesus não pode ser assim. O mestre não viu diferença entre o paralítico do tanque de Betesda e Zaqueu, o rico publicano. Para Cristo, os dois eram parte do seu propósito, importantes demais para que se preocupasse com julgamento ou opiniões. E sobre a fé,
Que explicação de Tiago maravilhosa, não é? Sobre a fé. A mesma fé que nos salva através de acreditarmos na obra da cruz, sem merecermos, sem fazermos nada por isso, é também a fé que nos impulsiona em gratidão, ter gratidão e entregar tudo que temos pelo que Ele já fez, não pelo que fará. Não é que Ele fará porque a gente fez, mas porque Ele já fez. E nós entregamos tudo que temos. Nossas obras são evidências de um coração grato e obediente mediante o preço que devíamos, mas que foi pago por Ele. Ele nos fez ter o direito de sermos filhos de Deus. E é por isso que ele deixa escrito em Mateus 5,16 que as boas obras glorificam o nome do Pai. Esse Pai que Ele nos deu. Nós não éramos mais filhos. Lá no Éden perdeu a filiação. Ele nos deu um Pai, o Pai dos céus. E Ele deixa escrito que para fazer boas obras, para glorificar o nome do Pai, é diferente de você ser salvo por obras, é diferente de você fazer as obras porque você está grato pela sua salvação. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula, co-líderes de célula, componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.